Olá, meu nome é Cibélio Meu do Amaral, sou professora adjunta do Departamento de Engenharia Florestal na área de geoprocessamento e sensoriamento remoto. Sou formada em engenheira florestal por este departamento, pela Universidade Federal de Viçosa, e também sou doutora em geociências pelo Instituto de Geociências da Universidade de São Paulo. Hoje vamos falar um pouco sobre o mapeamento de espécies arbóreas via sensoriamento remoto e espero que vocês gostem do conteúdo que eu vou estar apresentando para vocês. Bom, primeiramente a gente tem que entender o que é o sensoriamento remoto, né? O sensoriamento remoto ele é a ciência e a arte de se obter informações sobre um alvo que está em estudo. Este alvo pode ser um objeto, uma área, um fenômeno, por meio da análise de dados adquiridos por um dispositivo que não esteja em contato com este alvo sob investigação. A gente pode utilizar o sensoriamento remoto por uma série de objetivos, tá certo? Para uma série de aplicações. Primeiramente, eu fiz uma listagem aqui rapidamente para o que nós podemos utilizar. Primeiramente, visualizar objetos, fenômenos em áreas amplas. Diferentemente de uma visada lateral, quando estamos em campo, frente às nossas florestas, nós temos um tipo de visada. A partir do momento que nós temos imagens provenientes de satélites, por exemplo, provenientes de sensores a bordo de satélites, nós podemos observar essas florestas em áreas amplas. Podemos também ter informações de uma outra perspectiva. Imaginem o que é observar um dossel florestal a partir de uma visada lateral e outra coisa observar o dossel a partir de uma visada vertical, tá certo? São observações diferentes, informações complementares. Uma outra importância seria para analisar a distribuição espacial desses objetos, tá certo? Então, como que eles se distribuem na paisagem? Outro aspecto é relacionar a relação espacial entre objetos, áreas e fenômenos. Acessar também dados em áreas remotas de difícil acesso. Vamos tomar, por exemplo, a nossa região amazônica. Como que eu posso acessar dados em regiões que eu não tenho bases para a coleta de dados em campo, tá certo? Então podemos extrapolar, de repente, informações para a bacia como um todo. Um outro aspecto seria observar esses objetos, essas áreas e fenômenos em estudos ao longo do tempo, analisar historicamente qual que é a evolução deles, qual que é a dinâmica, por exemplo, das nossas florestas, das nossas espécies. E, finalmente, e não menos importante, que eu acho que é o grande trunfo do sensoriamento remoto, é obter informações de forma remota, obviamente, rápida e não destrutiva das nossas florestas, das nossas espécies. Entender e monitorar essas características biofísicas e químicas desses alvos que estamos analisando. Bom, de sensoriamento remoto, nós temos uma variedade de sensores que atuam em diferentes plataformas, de diferentes formas, nos provendo diferentes tipos de dados. Primeiramente, podemos visualizar sensores que estão a bordo de plataformas orbitais, que seriam a bordo de satélites, que ficam na nossa órbita terrestre baixa até aproximadamente 1000 quilômetros de altura. Temos sensores também que estão a bordo de plataformas aéreas, como por exemplo balões, aviões extensamente utilizados na história do sensoriamento remoto e também os nossos famosos veículos aéreos não tripulados que invadiram a nossa vida e a nossa profissão. Temos também plataformas terrestres, então temos sensores portáteis, temos plataformas como tripés e também como torres, cada vez mais utilizadas em sistemas agrícolas e em sistemas florestais. Bom, esses sensores eles podem também ser passivos ou ativos. Passivos pensando aqueles que utilizam a radiação solar refletida ou a radiação emitida pelos alvos. E os ativos eles possuem a sua própria fonte de informação, trabalhando em faixas restritas do espectro. Por exemplo, os radares e os LiDARs. Os produtos que são gerados também são variados, como por exemplo, imagens ou também dados que não são imagens, como assinaturas espectrais ou, por exemplo, nuvem de pontos.
Esses sensores, eles variam muito também em relação às suas resoluções. A resolução radiométrica, resolução espacial, resolução espectral, resolução temporal. E no intuito de mapeamento de espécies arbóreas, nós temos que ficar muito espertos com a resolução espacial, ou seja, se eu quero mapear uma espécie, vamos pensar. Em um ambiente tropical como o nosso, no Brasil, por exemplo, nós temos muitas espécies dentro de uma mesma área, tá certo? Então precisamos trabalhar em escala individual de copas e para isso precisamos de dados com alta resolução espacial, ou seja, com tamanho de pixel menor que 4 metros. Uma alta resolução espectral também é requerida, ou seja, precisamos de dados sobre a absorção e reflectância desses alvos, dessas nossas espécies, em diversos comprimentos de onda, de forma mais específica possível. Se pensarmos dessa forma, nós podemos levar em conta a grande importância do imageamento hiperespectral ou espectrometria de imageamento para o mapeamento dessas espécies. O sensoriamento remoto hiperespectral ele é definido como a aquisição de imagens em centenas de bandas espectrais contíguas registradas, tais que para cada pixel um espectro de radiância pode ser derivado. A evolução das técnicas em espectrometria de imageamento, o próprio sensoriamento remoto hiperespectral, na discriminação e mapeamento de plantas em nível específico, ocorreu principalmente envolvendo espécies exóticas e invasoras. Dado que, além da importância ecológica do mapeamento dessas espécies, elas também constituem tipos ópticos distintos na paisagem, ou seja, por não serem nativas daquele ambiente, nós conseguimos discriminar e mapear essas espécies de forma mais fácil. A discriminação espectral em escala de copas individuais de espécies nativas em ambientes tropicais aconteceu, vamos dizer, a primeira vez registrada na Costa Rica por Clark em 2005. No entanto, esse mapeamento de espécies em ambientes tropicais não constitui uma tarefa fácil, não. A elevada biodiversidade, tanto intra quanto interespecífica, observada nessas formações tropicais, ainda é muito pouco entendida pela comunidade científica. Assim, o sucesso de mapeamento dessas espécies vai se dar pela singularidade espectral dessa espécie frente às outras espécies presentes em tal paisagem estudada. Essa singularidade espectral, ela é função, né, de um tipo óptico distinto que é resultante da diferenciação estrutural, bioquímica, fisiológica e filológica dessa espécie diante das outras espécies que estão presentes nessa paisagem. Cabe ressaltar que a maioria desses estudos tem sido feitos com sensores a bordo de avião. Nós temos também, hoje em dia, imagens multiespectrais de sensores orbitais de alta resolução espacial que também podem ser utilizados para esse fim, tá certo? Posso ressaltar aqui para vocês as imagens, por exemplo, dos sensores Worldview 2 e Worldview 3 que cabem muito bem para esse tipo de mapeamento. Por que elas cabem? Primeiramente, a alta resolução espacial para serem mapeadas na escala de Copa, tá certo? E o segundo aspecto é que a amostragem espectral, embora sejam imagens multiespectrais, a amostragem espectral ela é realmente interessante. O Worldview 2, por exemplo, que trabalha na faixa do visível ao infravermelho próximo, ela também apresenta bandas na região do amarelo, na região da borda do vermelho, que são de fundamental importância para a discriminação de espécies. Já o sensor Worldview 3, além dessas bandas do Worldview 2, apresenta também mais 8 bandas no infravermelho ondas curtas, região que já tem se discutido que é muito importante para a diferenciação dessas espécies, principalmente por estar associada à utilização da energia por compostos estruturais, como celulose, lignina, nitrogênio, enfim, aspectos que vão variar bastante entre espécies nas nossas comunidades florestais. Uma nova tecnologia que também tem ganhado muita força no cenário florestal é a tecnologia Light Detection and Ranging, o LiDAR.
Essa tecnologia, ela vem sendo cada vez mais empregada, inclusive para a identificação de espécies florestais. Essa tecnologia, ela pode ser chamada também de altimetria laser, é uma tecnologia de sensoriamento remoto alternativa que visa tanto aumentar a precisão de medições biofísicas, quanto estender a análise espacial para a terceira dimensão, ou seja, para o eixo Z. Como produto desse sensoriamento remoto, nós temos uma nuvem de pontos com os dados x, y, z, ou seja, a altura no eixo Z e o XY as coordenadas geográficas, tá certo? Então, dessa forma, nós podemos modelar nossos indivíduos arbóreos e obter medidas estruturais que podem distinguir uma espécie da outra. Embora presente nos 3 níveis de coleta de dados, ou seja, nós temos sensores LiDAR nos sensores orbitais, temos sensores aéreos e sensores terrestres. Para identificação de espécies, nós observamos alguns trabalhos já utilizando tanto o sensoriamento remoto aerotransportado quanto o terrestre. É importante destacar que nós também temos diferentes tipos de dados LiDAR. Aqueles que coletam o dado na forma de ondas, waveform, ou aqueles que têm um retorno discreto, ou seja, pontual, a nuvem de pontos especificamente. É importante realçar que também existe um dado proveniente do LiDAR, que seria a imagem de intensidade, que também fornece algumas características interessantes para essa discriminação de espécies. Assim, são geradas múltiplas métricas a partir dessas nuvens de pontos, a partir desses dados, e selecionadas quais são as métricas que realmente distinguem uma espécie da outra e podem ser utilizadas para o mapeamento dessas espécies. Bom, cabe realçar também que nós temos muitas tecnologias e que essas tecnologias cada dia mais crescem e amplificam o caminho que podemos chegar no mapeamento de espécies. Vale ressaltar a técnica de fusão de dados, ou seja, utilizar dados hiperespectrais ou multiespectrais, mais dados provenientes da tecnologia LiDAR para a identificação e mapeamento dessas espécies. Um outro aspecto importante que muitos autores têm realçado, que a fenologia é muito importante para a identificação dessas espécies. Portanto, a utilização de dados multitemporais pode ser uma boa pedida para mapear a espécie em questão. Diversas aplicações existem, então podemos pensar em mapeamento de espécies invasoras, que podem estar ocupando o local da nossa flora nativa, mapeamento de espécies vulneráveis, espécies indicadoras, espécies que estão vulneráveis à extinção, mapeamento de espécies com potencial de manejo, tá certo? Então, principalmente na Amazônia, que nós vemos acontecer o manejo sustentável de espécies, podemos mapear essas espécies para facilitar e otimizar a coleta de produtos não madeireiros, por exemplo. Monitorar a distribuição espectral, as variações fenológicas, a produtividade dessas espécies ao longo do tempo também é possível a partir desse mapeamento. Cabe ressaltar também que podemos, obviamente, também mapear clones, subvariedades de espécies, não apenas espécies. Então, percebam a amplitude dessa aplicação e onde podemos chegar a partir dessa tecnologia. Cabe ressaltar que as análises que eu digo que é importante a gente utilizar a informação espectral, que seja uma informação espectral de alta densidade, é para quando principalmente nós trabalhamos no nível de pixel, ou seja, nós falamos de pixel-based analysis. O que seria isso? Nós estaríamos trabalhando exatamente com a variação espectral dessas espécies frente às outras na paisagem. Essa variação, ela vai ser função então das variações de pigmentos foliares, por exemplo, na região do visível, em que nós temos variações de clorofilas, variações de antocianina, carotenoides. Vai variar também das características estruturais dessa espécie, quando levamos em consideração a região do infravermelho próximo. Nós podemos pensar então tanto estrutura interna, se tem um mesófilo bem desenvolvido ou não, ou mesmo a estrutura de copa, a arquitetura de copa, pensando em termos de índice de área foliar,
a quantidade de folhas que tem essa copa e também a distribuição angular dessas folhas. Se temos folhas mais erectófilas, nós teremos mais transmitância. Se temos folhas mais planófilas, no nosso dossel, teremos uma reflectância acentuada. Então, todas essas características vão influenciar essa região do visível também, do visível e do infravermelho próximo, para que trabalhamos na escala de pixel. Mas também a gente pode pensar que com sensores que não tenham uma resolução espectral tão acentuada, mas que tenham essa alta resolução espacial, como por exemplo algumas câmeras hoje que estamos utilizando a bordo de veículos aéreos não tripulados, nós podemos trabalhar também com a segmentação de copas, com a classificação orientada a objetos. Essa classificação permite que nós distingamos nossos indivíduos a partir do formato de suas copas. E isso também é um aspecto bem interessante, tá certo? Podemos trabalhar em escala de pixel, como havia falado, tanto em classificações de classificadores robustos, como Support Vector Machine, como Random Forest, ou seja, classificadores mais robustos, multivariados, como também podemos trabalhar com a análise de mistura espectral. Mas o que é a análise de mistura espectral? A análise de mistura espectral considera que cada pixel é um pixel misto, contendo informações diversas e, portanto, nós utilizamos a informação de um pixel puro daquela espécie para mapear a fração subpixel daquela espécie nos pixels da imagem. Essa análise também é uma análise mais robusta, mas ela tem trazido bons resultados. Podemos também caminhar para novas tecnologias. Se vocês forem pensar, hoje nós temos tecnologias de sensoriamento remoto ativo de alta resolução espacial, como por exemplo o Light Detection and Ranging. O Light Detection and Ranging, chamado de LiDAR, é uma tecnologia que tem ganhado muita força no cenário florestal, principalmente porque ele permite que obtenhamos medidas tridimensionais de nossas florestas, podemos modelar nossas florestas e, obviamente, as espécies que ali estão. Pelo LiDAR, nós temos como retorno uma nuvem de pontos com as informações x, y referente às coordenadas, à localização daquela espécie, e a informação z, ou seja, a altura daquela espécie. Isso é feito baseando-se no tempo que a luz emitida por aquele sensor demora ao bater no sensor e retornar, ao bater no alvo e retornar ao sensor. Ou seja, como essa luz viaja na velocidade da luz, facilmente nós calculamos a distância pelo tempo de viagem dessa energia. Assim, muitos dados têm sido coletados para o setor florestal. Então, se formos pensar, a partir de um sensor aerotransportado, podemos obter medidas de altura das nossas espécies e também estrutural dessas espécies. Enquanto sensores terrestres, nós conseguimos ter informações de diâmetro, ter informações de arquitetura de copa, às vezes mais precisa até que a bordo de um avião, mas que são informações muito importantes para distinguirmos uma espécie da outra. Cabe ressaltar também que o LiDAR ele pode ser coletado de diferentes formas, nós temos diferentes sensores. Temos aqueles que coletam, que recordam, que gravam esse dado na forma de ondas e assim temos um perfil vertical dessa floresta, tá certo? Além do horizontal. E também temos aqueles dados que são coletados de forma discreta, ou seja, dados que retornam qual que foi o primeiro, o último ou múltiplos retornos ao incidirem naquela floresta e, obviamente, também nos indivíduos arbóreos que estamos estudando. Esses dados, pensando principalmente naqueles a bordo de avião e também os terrestres, eles são de altíssima precisão e, portanto, são muito aplicados para discriminação de espécies também. Obviamente, pelas características de copa, pela altura desses indivíduos, ou seja, uma série de características estruturais, diferente do sensoriamento remoto óptico, vamos dizer, espectral, passivo,
que utiliza, no caso, as características, em especial, químicas dessas espécies. Obviamente que a estrutura também está envolvida, como eu havia falado. Mas o LiDAR ele é mais específico para as características estruturais. Imagine então se juntarmos os dois, tanto as características químicas como as características estruturais, acredito que o impacto disso para o mapeamento de espécies da nossa flora será ainda muito maior. Uma série de dados tem sido apresentados na comunidade científica, tanto pela fusão desses dados, como eu falei, hiperespectrais ou multiespectrais, mais o LiDAR, ou também podemos pensar na utilização de dados multitemporais. Muitas vezes é muito difícil de você separar uma espécie frente a centenas outras de espécies, discriminar especificamente uma espécie frente a centenas de outras espécies presentes naquela paisagem, com apenas uma cena de uma data. Ou seja, aquela espécie ela precisa se distinguir fenologicamente, fisiologicamente, estruturalmente de todas as outras naquela data. Então, por que não utilizarmos dados multitemporais de outras datas? Porque aí podemos caracterizar, baseados nas variações sazonais dessas espécies, podemos caracterizar uma espécie que tenha uma fenologia diferenciada das outras. Então, isso é um aspecto muito importante que devemos explorar. Devemos explorar também novos sensores que estão sendo agora vendidos para serem utilizados a bordo de veículos aéreos não tripulados. Esses veículos aéreos não tripulados permitem a nós a autonomia de aquisição de dados. Então, explorarmos esses sensores hiperespectrais, sensores LiDARs, muito mais além, por exemplo, de uma câmera convencional, em que você vai ter uma informação ali da região do visível, alguma coisa do infravermelho próximo. Então, temos que trabalhar com essas tecnologias para atingir nossos objetivos, principalmente no sentido de mapear essas espécies, tá certo? Vamos pensar aqui, para que mapearemos essas espécies? Podemos, por exemplo, mapear espécies invasoras, espécies que que têm um problema ecológico associado a elas. Vamos pensar que essas espécies invasoras, elas ocupam e modificam ambientes que antes eram ocupados por espécies nativas, a ponto das espécies nativas não conseguirem ocupar mais aquele ambiente. Então, é muito interessante com esse objetivo. Podemos pensar também no mapeamento de espécies vulneráveis, espécies que estão correndo risco de extinção. Por que não mapeá-las, perceber a distribuição espacial delas, analisá-las, monitorá-las ao longo do tempo e verificar se elas estão retomando, verificar qual que é o status dela em termos de conservação, nas diferentes fisiografias, tá certo? Então, é uma grande aplicação também para um monitoramento mais específico da nossa flora. Podemos considerar também o mapeamento de espécies com potencial de manejo, como por exemplo na Amazônia, que é executado bastante o manejo sustentável de produtos não madeireiros. Então, podemos pensar na otimização desse trabalho que é feito em sua maioria por comunidades tradicionais, indicando para eles onde estão as comunidades nativas, onde que estão essas espécies, para que eles façam a coleta de forma otimizada e, portanto, facilite o trabalho dessas comunidades. Podemos pensar também no mapeamento de genótipos, não apenas de espécie. Isso é possível principalmente pela variação que esses terão fenologicamente entre duas datas, por exemplo. Isso nós já mostramos que é possível de ser feito. Isso, a partir do mapeamento dessas espécies, nós podemos então passar a monitorar a distribuição espacial delas. Podemos monitorar as variações fenológicas frente, por exemplo, a mudanças climáticas, como eventos maiores de seca, eventos extremos que vêm ocorrendo em nosso país. Podemos monitorar também a produtividade dessas espécies ao longo do tempo. Então, pensem só quantas aplicações podemos fazer com esse mapeamento de espécies da flora brasileira. Mais do que isso, nossos estudos aqui não se resumem apenas ao mapeamento, embora podemos trabalhar com ele. Nossos estudos aqui na escola, nós trabalhamos então com estudos voltados
a conservação, a mensuração e manejo florestal utilizando tanto geoprocessamento quanto sensoriamento remoto. Eu posso mostrar para vocês aqui algumas atividades que temos feitos. Principalmente pensando em processamento e análise de dados espaciais, nós trabalhamos muito com organização de bancos de dados, álgebras de mapas, processamentos digitais de imagem, análises de rede, análises multicritério, classificação de imagens e muitas análises estatísticas sobre esses dados coletados com sensores remotos. Isso vão servir também para o planejamento e gestão florestal, como um planejamento econômico, aonde que eu vou colocar uma determinada fábrica, pensando em todos os aspectos econômicos que giram em torno dessa minha fábrica. A gestão ambiental, o planejamento de campo, análise de sítio, monitoramento de povoamentos, monitoramento de incêndios florestais, algo também muito recorrente, manejo, colheita, mecanização e o transporte florestal. Então, pensamos que o geoprocessamento e sensoriamento remoto pode não só apenas ser utilizado para o mapeamento de espécies, mas, obviamente, para fornecer uma série de dados e respostas espaciais para o nosso setor. Vou citar agora algum exemplo de uns trabalhos que estão sendo realizados por aqui, como, por exemplo, o zoneamento topoclimático de essências florestais para recuperação de áreas e recomposição de flora no estado de Minas Gerais. Dessa forma, nós observamos as condições topoclimáticas encontradas nas regiões de ocorrência natural de algumas espécies e então mapeamos quais são as zonas favoráveis à sobrevivência dessa espécie. Isso é muito importante para que tenhamos sucesso em nossos projetos de recuperação de áreas degradadas. Um outro trabalho muito interessante também de zoneamento é o zoneamento de risco de geadas para plantios de eucalipto no estado do Rio Grande do Sul. Esse trabalho, por exemplo, está sendo feito junto com a CMPC Celulose Rio Grandense e ele é muito interessante porque se pensarmos que temos espécies que são mais produtivas, porém não resistentes à geada e outras menos produtivas, porém resistentes às geadas, nós podemos delimitar numa escala local quais são as áreas que a gente vai ter um risco de geada para plantar aquelas menos produtivas, porém que vão resistir a esses eventos. Para isso, nós utilizamos diversos modelos robustos, tá certo? E programação, na realidade, nós trabalhamos bastante com programação de dados, softwares de programação, além daqueles usuais de análise de imagens e geração de mapas, para gerar modelos robustos e fazer esse zoneamento de forma correta. Outros aspectos é entender como que se dá a recuperação, então, da nossa Mata Atlântica, por exemplo, como que ela está acontecendo? Ela tem alguma associação, por exemplo, com o êxodo rural? Ela tem uma associação, então, por exemplo, essa recuperação, essa regeneração natural, ela tem associação com a fase de exposição? Ela tem associação com a altitude? Ela tem associação com os cursos d'água? Qual que é a relação com os atributos físicos da paisagem dessa regeneração natural de espécies? Essa é uma outra resposta espacial que nós podemos responder com geoprocessamento e com sensoriamento remoto. Outros aspectos é entender o comportamento fenológico de fisionomias florestais, tá certo? No espaço no nosso território brasileiro e se esse comportamento fenológico tem associação, por exemplo, com a precipitação, se ele tem associação com a temperatura, se ele tem associação com a disposição dele no terreno. Então nós estudamos a fundo as nossas florestas, como que elas se distribuem, estudamos a fundo qual que é o comportamento e a dinâmica delas através do sensoriamento remoto. Podemos também, e é algo que está sendo bastante realizado, e nós fazemos obviamente aqui no grupo também, podemos também estudar a biomassa, o incremento de biomassa dessas florestas. Isso eu digo não só povoamentos nativos, mas povoamentos também plantados, certo? Equiâneos também. Isso é muito importante para a gente estimar essa biomassa ao longo do tempo, qual que é o incremento. Isso pode ser feito tanto com técnicas de sensoriamento remoto óptico, como sensoriamento remoto de micro-ondas, enfim,
podemos visualizar esse incremento ou perda, obviamente, diante de uma pressão antrópica ou até mesmo uma pressão climática, por que não? Nós podemos também estudar como que estão sendo ocupadas, como estão sendo recuperadas as nossas áreas de preservação permanente, as nossas reservas legais, como que isso está sendo feito. Aqui nós também estudamos esse tipo de assunto. Entendemos como que essas áreas estão em termos de suscetibilidade à erosão, em termos de suscetibilidade a movimentos de massa. Isso também é um aspecto muito importante. Devemos levar em consideração também que cada vez mais estamos automatizando nossos processos, tá certo? Então, cada vez mais nós queremos medidas mais confiáveis, automáticas e entregues de forma rápida para serem analisadas. E esse processo de automação inclui também o sensoriamento remoto e o geoprocessamento. Podemos citar aqui um trabalho que também está sendo realizado em conjunto com empresas florestais, como a CMPC, sobre o mapeamento, então, sobre a análise foliar de doenças foliares de forma automática, utilizando smartphone, câmeras absolutamente convencionais, e podemos, então, visualizar qual que é o tipo de doença, doença foliar que está lá, quantificar a área de forma perfeitamente automatizada, sem o caráter abstrato de uma avaliação individual, uma avaliação humana. Cabe ressaltar que podemos utilizar também dos veículos aéreos não tripulados para analisar, então, por exemplo, falhas de plantio, para analisar, então, a presença de mato competição. Temos uma série de aplicações no setor florestal do sensoriamento remoto. Então, devemos prestar atenção nos novos sensores, devemos ficar espertos naqueles que já temos. Então, como que acessamos esses dados, né? Nós temos uma série de dados espaciais que podemos acessar, por exemplo, a partir da plataforma da NASA, do SGS, tá certo? Dados disponíveis gratuitamente. Podemos acessar esses dados, então, a partir de plataformas também da União Europeia, do programa Copérnicos, com o Sentinel-2, por exemplo. Nós podemos acessar diversos dados gratuitamente, mas também devemos ficar atentos a sensores que estão sendo feitos para o nosso manejo, tá certo? Para que colocamos em plataformas e que nós adquirimos essas imagens, tá certo? E cada vez mais esses sensores estão ficando mais baratos, então na casa de alguns milhares, mas poucos, nós já podemos fazer a aquisição de sensores robustos para o monitoramento da nossa flora e também para o monitoramento das nossas espécies, tá certo? Para o monitoramento ao longo do tempo, para a preservação, para o uso e para conservar o nosso setor florestal no sentido de conservar as espécies nativas e fazer um uso adequado, tanto das nativas quanto daquelas de fim comercial. Agradeço a presença de vocês, agradeço por assistirem e digo que temos como receber vocês aqui no colégio, temos muita informação proveniente da academia que já podem ser aplicadas no setor. Vou deixar à disposição para vocês algumas referências em relação ao mapeamento de espécies para que vocês tenham uma estudadinha mais a fundo. Bom, deixo para vocês então também o meu e-mail, que é chamaral@ufv.br, e também temos aqui nossos grupos de estudo aqui na universidade, o grupo de estudo em sensoriamento remoto e geoprocessamento florestal. Temos também o SIGMA, que é um laboratório de estudos com sistemas de informação geográfica. Temos um grupo bem disposto aqui para trocar ideia com vocês e estamos disponíveis para recebê-los.